Essa apresentação de hoje, eu a escolhi dentro das atividades que eu participei nesses 15 anos de universidade, por um motivo importante, tá? Por vários motivos, mas os mais importantes são, primeiro, a gente ouve muitas vezes a crítica de que a universidade se fecha nos seus castelos, né, com as suas realezas, e não interage com a sociedade, não dá à sociedade uma resposta aos problemas principais da sociedade. Esse projeto é uma prova que isso não é verdade, tá? Não é verdade, e as pessoas simplesmente ignoram essa participação da Universidade Federal do Ceará nos problemas cruciais do Estado do Ceará, da cidade de Fortaleza e por aí vai. O segundo motivo é que eu acho que exatamente por a gente não propagandear o que a gente faz, a gente recebe essas críticas, né? Esse projeto foi concebido e realizado dentro da Universidade Federal do Ceará. A ideia geral, depois foi detalhada por empresas de engenharia, porque nós não somos empresas de engenharia para fazer projeto executivo, mas foi concebido todo ele dentro da Universidade Federal do Ceará, dentro do Centro de Tecnologia, um projeto do governo do Estado do Ceará. Só que isso não aparece em lugar nenhum. Hoje esse projeto está executado, está em fase final de execução. Em lugar nenhum eu vi a mídia colocando que a concepção foi dentro da UFC. É um projeto extremamente impactante. Ele impacta mais ou menos em torno de 1 milhão de pessoas em Fortaleza, que é a área de abrangência do projeto Maracuapi, porque eu fui o coordenador geral desse projeto. O governo do Estado do Ceará, na época do governador Lúcio Alcântara, através do secretário de Infraestrutura, Maia Júnior, procurou a universidade para dar uma resposta àquela parte mais carente da cidade, da população. Onde é que a população carente se instala? Nas grandes cidades brasileiras. Ela se instala nas beiras dos rios. Porque onde quem tem dinheiro, classe média, média alta, não quer comprar morar em região de inundação, que se inunda a cada 2, 3 anos há uma inundação grande. Então uma pessoa que tem algum dinheiro, recurso, não quer morar nas margens desses rios. E aí vão as pessoas pobres, paupérrimas, desamparadas, né, que vão morar aqui no Ceará, especificamente, no Nordeste em geral, nessas beiras de rio, particularmente o rio Maracuapi, também o rio Cocó, que são as duas grandes bacias de Fortaleza. E a ideia do governo do Estado na época é o seguinte: como é que a gente pode urbanizar, ao mesmo tempo resolver o problema das enchentes? Então, tem uma área de engenharia, tem 3 vertentes aí que foram abordadas, principais, né? Primeiro, a área de engenharia, como resolver o problema das enchentes. Segundo, a área de urbanismo, como retirar, foram retiradas inúmeras famílias, uma população, para conjuntos habitacionais que foram construídos. E essas famílias foram extremamente beneficiadas, porque elas moravam em barracos e conviviam na lama, com ratos, com doenças, nem piso tinha as casas. E elas foram, boa parte delas, já transferidas e estão sendo transferidas ainda. Esses projetos Minha Casa Minha Vida e tal, que foram baseados nesse projeto. Então tem uma área urbanística extremamente importante, com um desafio extra. Que os arquitetos urbanistas que participaram desse projeto, capitaneado pelo arquiteto Fausto Rio, tinham. Bom, vamos lá. Primeiro falar da área de engenharia. A área de engenharia resolveria o problema das enchentes através da proposição de uma barragem de contenção de cheias, né? Que já está pronta essa barragem, inclusive, foi concebida aqui, a barragem do Maracuapi. Só que é a primeira barragem no Ceará que tem um objetivo principal inverso. O principal objetivo de todas as barragens no Ceará até hoje eram de acumular água para seca.
Essa barragem não tem esse principal objetivo. Na verdade, ela não tem o objetivo de acumular água para abastecimento. A água que ela acumula não tem como objetivo abastecimento de água, e sim contenção de cheias. Bom, se é uma barragem de contenção de cheias, a maior parte da área dela vai ter que estar vazia de água para esperar as cheias chegarem. Qual é o grande desafio, então, dos urbanistas e dos gestores, né, atuais, que vão gerir esse problema? Como impedir novas invasões nessas áreas que não têm água? Porque uma barragem normal de contenção de cheia, de água de abastecimento, de reservação de água para abastecimento, se ela está sempre cheia, então ninguém vai invadir, né? Aqui não. Aqui você tem uma barragem que a maior parte do tempo, 90% do tempo provavelmente, ela vai estar seca, porque ela tem que estar seca. O objetivo dela é estar seca. E aí vem uma outra crítica, as pessoas olham para baixo, essa barragem é uma obra faraônica, é um elefante branco, não sei para lá. Ela serve sim, a finalidade dela é ficar seca. É um conceito novo no Ceará. Não é um conceito novo. É como se resolvem realmente os problemas de enchentes. É como foi resolvido o problema de enchente ao longo do Rio Jaguari, no Vale do Rio Jaguari, Baixo Bizâncio do Castanhão. As enchentes eram praticamente anuais e hoje não tem mais por causa da barragem do Castanhão. Então esse é um desafio. E essa é a segunda vertente, a vertente urbanística. E aí tem uma terceira vertente, extremamente importante também, que é a vertente de transportes, mobilidade urbana. Como integrar essa intervenção urbanística no sistema de transporte viário de Fortaleza? Isso é uma terceira vertente que tinha que ser analisada. Então, temos as três vertentes. Eu coordenei esse projeto e, além disso, eu coordenei a área de engenharia, né? Você vê que ele faz parte do Rio Maranguapi, que formam com o Rio Cocó as grandes bacias hidrográficas de Fortaleza. Ao longo desse corredor você tem equipamentos urbanísticos, equipamentos extremamente importantes. Você tem a própria Universidade Federal do Ceará, por exemplo, nessa área, né? Nós estamos na área de influência desse corredor, certo? Você tem o Polo Industrial do Maracanaú, que é extremamente importante. Você tem inúmeros outros equipamentos urbanísticos importantes nessa área. Então essa intervenção foi uma intervenção com poucos, aliás, a maior intervenção urbanística em Fortaleza, de todos os tempos. As pessoas não se dão conta disso, mas essa foi a maior intervenção urbanística já realizada em Fortaleza. Esses são os corredores. Aqui é o Rio Maranguapi, que é a área de intervenção, mas aqui, para a gente ter ideia, quais são as intervenções, as vias importantes, né, que estão afetadas por essa área. E aí entra a vertente de transporte. Essa é a proposição original da localização da barragem, que é onde ela foi feita. Ela está construída, essa barragem, nesta área. Bom, e aí entra a minha parte, que é a nossa parte, especificamente de engenharia, que é o que eu vou me referir aqui. São os estudos hidrológicos e hidráulicos. Nós estamos falando em 2006, hein, esse projeto. Então tem 8 anos, quando foi concebido. Certo? Da bacia do Rio Maranguapi. Como é que a gente propôs? E aí eu vou entrar em termos mais técnicos, né? Mas eu espero que vocês entendam que essa é a área que nós, da engenharia hidráulica, participamos. Então esse é o Rio Maranguapi, tá? Então a foto da época, do local da barragem. Então onde a barragem foi colocada, hoje em dia você não tem mais isso, né? Essa é a foto da época, exatamente no local onde a seção da barragem foi construída. Tá? O objetivo geral, então, dessa parte de engenharia hidráulica seria uma avaliação crítica das projeções existentes de ocupação do Rio Maranguapi sobre a influência dos eventos de inundação e a avaliação das possibilidades de amortecimento de cheias através da construção de barragens, uma ou mais barragens. Então a ideia é essa: o que
qual seria o impacto dessas barragens nos eventos de cheias do Rio Maracanã. Então, o primeiro estudo que foi feito é a caracterização da bacia hidrográfica. Primeiro, definição dos divisores da bacia, localização geográfica da bacia, preparação e processamento das informações e evidências dos estudos hidráulicos e caracterização física da bacia. Está aí a bacia depois de caracterizada, né? Essa bacia hidrográfica de estudo. A nossa barragem vai se localizar, está localizada na A área da bacia hidrográfica é de 191 km². Na verdade, não é uma bacia muito grande, não. Em termos de Brasil, essa não é uma bacia muito grande. Uma vista aérea do que era o Rio Maraguapinho, né, antes da intervenção. Isso aí é de 2006. Olha aqui o que eu estava falando, pessoal. É isso que eu estou falando. É esse o tipo de moradia. São brasileiros como nós, né? São cearenses. E essas são as condições que eles vivem. Muitos ainda vivem assim. Outros foram retirados, né? Mas não foi completado ainda. Muitos voltaram, houve volta de ocupação. É uma coisa muito difícil, mas pelo menos alguém está tentando fazer alguma coisa a respeito. Né? Olha aí. Olha a ocupação que nós estamos falando aqui. Isso aqui é na beira do... Quando vem a enchente, obviamente isso aqui é coberto d'água, com todo tipo de doença que vem com isso aí, né? Leptospirose, vários tipos de doença de veiculação hídrica. Uma vez eu fui dar uma entrevista, o rio invadiu as casas. Não, primeiro, vamos falar corretamente. As casas invadiram o rio, tá? Isso aqui é rio. Não é porque não tem água, é porque deixa de ser rio, não. Isso aqui é rio. O rio é uma entidade que ela varia a sua forma com o tempo. O rio não é simplesmente, isso é um retrato do rio apenas, momentâneo. Mas ele tem seu nível maior, seu nível menor. E isso é o rio. E é isso que a gente tem que encarar o rio dessa maneira. Né? Bom, aí vamos entrar no estudo hidrológico, né? O que nós propusemos? Esse aqui é o ranking da HMS. Propusemos 3 barragens, barragem 1, 2, 3. Na verdade foi construída só uma, tá? Só essa grande barragem aqui, na altura do Maracanã. Mas nós propusemos mais 2. Mas isso não vai afetar de maneira muito grande o desempenho do sistema, não. Na verdade, não vai, não. Essa barragem que foi construída dá conta de resolver realmente o problema de enchentes. Então, praticamente, eu acho muito difícil haver um grande problema de enchentes em toda essa região urbanizada da bacia do Maracanã. Bom, para nós fazermos um estudo hidráulico, nós tínhamos que conhecer o rio. Um estudo de engenharia, do ponto de vista hidráulico, hidrológico, é mais ou menos como uma consulta médica, pessoal. Não adianta você achar que vai dar um diagnóstico, uma solução, sem conhecer o seu paciente. No caso, o paciente é o rio. Então você tem que conhecer o rio. Para conhecer o rio, você precisa de um levantamento detalhado topográfico. Isso foi feito. Isso foi a parte mais trabalhosa, inclusive, do projeto. Equipes foram ao campo e levantaram topograficamente e batimetricamente 173 seções, tá? Transversais. Ou seja, fazer uma análise topográfica, seção a seção, e essas são as seções que foram analisadas, essas 173 seções. Então foram ao campo, no caso, quando não estava seco, você ia com um equipamento topográfico, a estação total, e fazia um levantamento dessas seções. E fotografava essas seções, essa seção 144. Cada uma delas foi fotografada e levantada. Quando não tinha pé, não dava pé para fazer o levantamento exclusivamente topográfico, a gente fazia alguma batimetria também. Essa seção 148. Bom, e aí nós propusemos a localização da barragem principal, essa é a barragem principal, que foi construída,
está lá, certo? A barragem está lá. Uma região que, na verdade, é interessante, é uma região que naturalmente é uma barragem. Seria natural, porque é uma região baixa, as pessoas não ocuparam, porque inundava sempre, né? E era uma região de extração de areia para construção. Então tinha lá algumas empresas que extraíam areia, então cavavam um buraco. Então, aqui é a localização ideal para uma barragem. Os estudos hidrológicos deveriam fornecer, entre outros resultados, os hidrogramas de diversos elementos do sistema hidrológico, as vazões máximas para os diversos períodos de retorno e também uma análise comparativa de viabilidade dessa barragem. Então, isso aqui é um resultado, eu não vou entrar no detalhe, mas é um resultado do que seria, quais são as consequências dessa barragem, do ponto de vista hidrológico. Vamos tentar entender. Aqui são hidrogramas. Isso aqui é vazão por tempo. Vazão por tempo. Então, nessa área aqui, de acordo com o nosso modelo, essa linha azul aqui é o que acontece sem a barragem, naturalmente, quando não tinha barragem. Então, você chegaria a um pico para um período de retorno de 20 anos, que é o que nós usamos, 20 anos de período de retorno, que é razoável, em torno de 730 metros cúbicos por segundo de pico. Com a barragem, você quebrou esse pico para em torno de 200, 190. Tá? Então essa é a consequência da barragem, é o que a barragem faz. Aquilo que eu falei em relação ao tempo para atingir a vazão máxima, você tem esse tempo de pico aqui sem a barragem de 2 horas e 13 minutos. E com a barragem foi para 3 horas e 47. Você aumentou 1h30 o seu tempo de resposta para uma possível enchente. Além de quebrar o pico, você aumentou em 1h30. Isso é importante. No caso de uma emergência, de uma grande inundação, você tem 1h30 a mais para a evacuação da população. Estudos hidráulicos. Bom, nós fizemos esses estudos hidrológicos. Agora nós temos que fazer esses estudos hidráulicos, ou seja, nós chegamos a vazões máximas com e sem as barragens. Agora, o que acontece agora ao longo, como que essas vazões vão se transladar ao longo do rio e quais são as planícies de inundação dessas vazões? Essa é a principal resposta desse estudo. Como eu falei, foi feito usando o REC-RAS. Então, esse é um perfil longitudinal da linha d'água, tá? Para um período de retorno de 20 anos, sem a barragem em azul e com a barragem em vermelho. Entendido? Então vocês vejam a diferença de nível da água aí, longitudinalmente ao longo do rio. E também em termos de seção por seção. Esse é um resultado do REC HRS, do REC-RAS. Essa linha azul é o nível d'água sem a barragem. Essa linha vermelha é o nível d'água com a barragem. Bom, conclusões, né? E recomendações. Eu particularmente me senti muito gratificado em ter participado desse estudo, porque é uma contribuição da academia a uma melhoria da qualidade de vida substancial de muita gente, muitos cearenses. Então, realmente foi algo que o governo confiou na academia, o governo do Estado, é um mérito do governo também, de ter confiado em trazer esse estudo para cá. Então, eu me senti muito gratificado em ter participado desse estudo, em ter sido concretizado esse estudo, né, que hoje está sendo realizado, a barragem já está pronta, já está operando, né, e mostrou, fechando o que eu coloquei lá no início, que a universidade não necessariamente tem que viver num castelo fechado, né, impermeável à sociedade. Nós lá no Centro de Tecnologia não acreditamos nisso.
Nós não somos nós não temos a ideia de que nós somos aqueles mosteiros da Idade Média, que os abades lá sabiam de tudo, tinham conhecimento, tinham um monopólio do conhecimento e não seriam contaminados com a sociedade. Não é essa a ideia que nós temos. Alguns setores da universidade até têm essa ideia, mas não é a minha ideia e não é a ideia do Centro de Tecnologia, com certeza. Até porque não existe engenharia teórica. Tá? Isso é algo que não existe. Tem várias coisas que existem. Engenharia teórica não existe. A engenharia é classicamente, eminentemente prática. Não existe aquela história que não se adaptou sobre um modelo, então vamos esquecer a realidade. Alguns nossos colegas fazem isso. Né? Se o modelo não é está assim, então está errada a realidade, porque o meu modelo dos cálculos estão totalmente corretos. Não é assim. A realidade ela é soberana e ela que vai comandar os modelos. Então, isso foi um caso prático de resposta à sociedade da universidade e eu me senti muito gratificado em participar disso aí. E apenas para finalizar, por acaso eu estava mexendo nos meus arquivos de geoprocessamento na época e eu percebi uma coisa muito interessante. Ao longo dessa linha, ó, vamos traçar aqui como linha, existe uma região natural de barramentos, em que você tem lagos naturais e também barramentos artificiais. Esse é o que nós propusemos. Tá? Mas esse aqui é o açude de Gavião, esse é um açude do Ceará que está projetado, Sítios Novos, Pereira de Miranda. Então parece que tem uma linha a uma certa distância, a uma certa distância do litoral, que é um local ideal para barramentos, ao longo do Ceará. Nós não tínhamos percebido isso na época, e eu percebi isso por acaso, que a nossa barragem proposta que foi realizada está, na verdade, perfeitamente sincronizada ao longo dessa linha. Eu queria agradecer, professor, por essa oportunidade, por esse espaço de compartilhamento, esclarecimento. E eu sempre, assim, eu falei no primeiro momento que eu cheguei na universidade há 3 anos, estou na universidade como professora, né? De aula federal, de aula de engenharia, várias engenharia civil, de outras engenharias. E eu sempre acho importante a gente ter a chance de conversar com pessoas que estão há muitos anos na universidade, continuam lúcidas sobre o papel social da universidade, sobre o papel nacional, né? E tem uma leveza para a troca, né? Para o compartilhamento, para aquilo que a gente pode fazer junto. Então, a gente sempre entrega ao final das atividades da casa uma carta de agradecimento, um registro da instalação e uma camiseta da casa de vestir essa comunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É a primeira vez que a gente apresenta esse projeto para vocês hoje. Você vê como é que são as coisas. Vocês são as primeiras oportunidades que nós apresentamos. Tanto é que eu acho que vocês não sabiam desse projeto. Não.